Fala pessoal, professora Aninha Buarque, e hoje nós vamos para a nossa quinta aula de redação, em que a gente vai continuar trabalhando sobre a introdução, tá? Então nessa aula a gente vai estudar um pouco mais sobre a introdução da redação Enem, os tipos de introdução que são aceitáveis para que você consiga de fato fazer uma introdução nota 1000. Bora lá? Então, primeiramente, qual que é o objetivo da introdução, tá? O objetivo principal, inicialmente, é apresentar o tema da redação, né? Então, eu começo o meu texto mostrando sobre o que eu vou falar, que é justamente o tema, né? Situar o leitor no contexto do problema, por isso que é tão importante a contextualização, a apresentação da tese, né? Em que eu vou apontar a tese, que é justamente a minha opinião, o meu posicionamento sobre o tema que está sendo abordado, tá? Nós vimos lá no início, tá, que na microestrutura da introdução precisa conter 3 partes específicas, certo? Que partes são essas? O repertório, mais a contextualização desse repertório, a apresentação da tese relacionando com o tema e a antecipação argumentativa, que é justamente onde eu exponho quais são os argumentos que eu vou trabalhar ao longo do meu texto, certo? Na aula passada nós discutimos bastante sobre isso, nós vimos exemplos de redação para entender cada uma dessas partes, né? A apresentação do repertório, a contextualização desse repertório, como expor a sua opinião lá na tese, né? Como que eu trago aí as expressões de juízo de valor. Então, tudo isso nós vimos bastante na aula passada e nessa aula nós vamos focar nos tipos de introdução, tá? Existem tipos diferentes de introdução que você pode utilizar para fazer a sua redação e isso vai depender de quê? Do tema que vai ser abordado, né? Às vezes isso influencia. É uma maneira mais fácil de você fazer em determinados temas, determinados tipos de introdução e também da sua estratégia de argumentação, né? Eu tenho alunos que conseguem utilizar o mesmo tipo de introdução em todo e qualquer tema, porque ele utiliza sempre a mesma estratégia de argumentação. Já tenho outros alunos que utilizam tipos diferentes a depender da temática que é abordada. Como que eu sei o que eu vou fazer? Testando. Você vai ver o que é que funciona melhor para você, o que é que você consegue desenvolver de uma maneira mais fluida, né? Sem que você tenha tanta dificuldade para montar essa estrutura, tá? Então vamos lá. O primeiro tipo de introdução é a introdução histórica. Nela, eu vou utilizar um repertório sociocultural que seja relacionando a um fato ou um período histórico para contextualizar o tema, tá? A gente já viu que a utilização do repertório é muito importante, nós vamos dar mais foco a isso também lá na frente, tá? Então, uma dessas estratégias é uma analogia histórica, que a gente chama, né? Ou também alusão histórica. Então, eu posso utilizar um evento de grande renome que aconteceu na sociedade anos atrás, em décadas atrás. Dependendo do tema, aí, se for algo que esteja relacionado a direitos, eu posso utilizar o tempo da escravidão, por exemplo, tá? Então, coisas que eu consiga utilizar para contextualizar, fazendo esse contraponto de algo que já aconteceu com algo que acontece no momento da sociedade. Vejam um exemplo aqui, ó. Desde a Revolução Industrial, as transformações tecnológicas têm impactado a sociedade. Atualmente, a presença das redes sociais redefine as formas de interação humana. Então, vejam que eu fiz aqui uma relação entre o período lá atrás da Revolução Industrial com a situação atual, né? Trazendo aí para a contextualização da interação humana através das redes sociais, tá? Então, é uma estratégia muito válida e que é algo que, se você não tem muita facilidade de utilizar repertórios socioculturais do dia a dia, você consegue fazer isso com seu conhecimento de estudo mesmo, né? A parte de situações históricas de grande relevância. Beleza? O segundo tipo é através da citação, tá? O que é essa citação? É quando você vai trazer uma frase de algum pensador, né? De algum autor, pode ser algo de algum... seja um autor antigo, digamos assim, né, algum escritor de renome, ou até algo mais contemporâneo, tá? Não tem essa distinção.
Eu também posso utilizar um documento relevante, ou seja, a letra de lei. Então, eu posso trazer aí a Constituição Federal, eu posso trazer a questão dos direitos humanos, a DUDH, enfim, um documento, alguma parte, né, uma frase de um documento que se relacione com o tema. Frase de filósofo, de sociólogo, né, de escritor de alguma área específica, dependendo do tema que você está tratando. Então, algo da saúde, algo da psicologia, pode variar de acordo com aquilo que você vai trabalhar. Vejam esse exemplo. Como disse o filósofo Bauman, vivemos tempos líquidos. Essa fluidez também se reflete nas relações sociais, intensificada pelas redes digitais, tá? Então, para quem não conhece, né, o Bauman ele é um filósofo bastante de renome em várias áreas em relação à sociologia e filosofia. Tem muitas obras dele que trazem críticas à sociedade, e não é à toa que são tão utilizadas nas redações, porque a gente consegue fazer essa relação. Então, já fica a dica aí de um importante filósofo para vocês pesquisarem, caso não conheçam, tá? Então, é uma estratégia bastante utilizada e que funciona muito para fazer, de fato, essa contextualização com a temática trazida na introdução, tá? Vamos para o terceiro tipo, que é a alusão cultural. Aqui normalmente os alunos mais gostam, né? Porque está dentro aí do que vocês acompanham mais no dia a dia. Então, a alusão cultural é quando você vai utilizar um filme, uma música, uma série, um livro que você lê, né? Um mangá, enfim. Tudo que se refere ao meio cultural, né? Da geração, tá? Então, essa alusão, ela é muito, muito utilizada e sempre que ela é utilizada de maneira correta, ela é muito valorizada também. Por quê? Porque ela demonstra criatividade, ela demonstra originalidade, tá? É o fato de que o aluno ele consegue. Além disso, ele ainda mostra também como você tem um pensamento crítico, que é você pegar algo do seu dia a dia, né, algo ali despretensioso, e você conseguir utilizar isso de uma maneira crítica, tá? Isso é muito valioso. Eu tenho uma aluna que ela utilizou Scooby-Doo numa redação. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que essa menina vai fazer com um desenho do Scooby-Doo aqui? Mas ela conseguiu fazer essa contextualização. O segredo não está no que você vai utilizar, mas na maneira como você vai contextualizar. Eu tenho alunos que já utilizou a Frozen na redação e deu super certo. Enfim, qualquer filme, qualquer música que você utiliza, ela pode ser válida desde que você consiga fazer a contextualização. Lá na frente, quando a gente for estudar a competência 2, que é justamente a competência que avalia o uso do repertório, a gente vai ver que o que o avaliador ele vai observar no seu texto? Se o seu repertório ele é produtivo, ou seja, o repertório produtivo é o repertório que, independente de qual esfera ele seja, eu consiga fazer uma relação dele com a minha temática, com a minha problemática. Então, eu posso trazer uma musiquinha infantil ali, né? Uma ciranda, uma marchinha de carnaval. Tá, eu consegui relacionar com o meu tema, eu consegui relacionar com a minha problemática? Se sim, o meu repertório é produtivo, né? Nós estamos aí falando, embora essa aula possa alcançar várias pessoas, mas estamos falando de um meio cristão. Eu ensino alunos meus a utilizar trechos da Bíblia em repertórios de redação, tá? Então, não é um problema você utilizar uma história bíblica, um versículo bíblico. Inclusive, no Enem 2016, na segunda aplicação, teve uma aluna que atingiu a nota 1000 na redação utilizando um versículo bíblico, tá? Então, o repertório que você vai utilizar, ele pode ser variado e isso não tem problema. O segredo está na maneira como você vai relacionar, como você vai contextualizar esse repertório, tá? Então, nessa parte de alusão cultural aqui, eu usei como exemplo um filme muito conhecido, né, que também já foi utilizado muito como repertório. Ó, no filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin retrata a alienação do trabalhador diante das máquinas. Situação parecida ocorre hoje com a automação no mercado de trabalho, certo? Então, vários outros filmes poderiam ser citados aqui também para fazer essa relação, tá? Vamos para o quarto tipo, que é a utilização de dados estatísticos, que é outra estratégia muito interessante também. Nessa estratégia eu vou utilizar números, né? Vou utilizar informações oficiais. É muito comum a gente ver, por exemplo, o IBGE, né? Você trazer uma pesquisa do IBGE. O que a gente precisa ter cuidado aqui? Normalmente,
é difícil a gente lembrar de cabeça dados estatísticos, né? Se você lembrou, ótimo. Mas e se estava lá no meu texto motivador? O que vocês acham? Eu posso ou não posso usar? Tá? Tenham muito cuidado com essa questão de utilizar repertórios dos textos motivadores, tá? Não é que seja proibido. Eu não posso copiar, né, o texto motivador. Eu posso me basear em alguma coisa do texto motivador? Posso. Porém, uma das coisas que são utilizadas como avaliação na redação Enem é o seu conhecimento, a sua originalidade. Então, lá na competência 2 também, você vai ser avaliado nesse sentido, porque se o seu texto ele se limita ao que estava lá no texto motivador, mesmo que você traga isso de uma maneira de paráfrase, né? Utilizando outras palavras, enfim. Mas você se limitou àquele conhecimento. Então, o seu avaliador ele vai entender que você não sabia nada mais além daquilo que já estava ali posto para você, tá? Então, só tem que ter esse cuidado. Mas se você tem essa informação, né, que não estava lá no texto motivador, de um dado estatístico, é muito válido, muito valioso que você utilize, tá? Porque o dado estatístico ele vai reforçar, né, a gravidade do problema, ele vai destacar, vai mostrar como um fato mesmo disso que você está falando, né? Obviamente, se isso vier de fontes confiáveis, né? Sites de pesquisa, por exemplo, que são conhecidos, que são de renome, né? Porque hoje em dia a gente tem, na internet a gente encontra muitos sites, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado com a seriedade do site, com a confiabilidade que essa informação tem. Então, busque sempre sites oficiais, né? De saúde, sites do governo, como IBGE, INEP, né? Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Se vocês querem conhecer, estudar dados estatísticos, busquem dessas fontes para esse objetivo, né? Que é para utilizar na redação, tá? Vejam um exemplo aqui. Segundo o IBGE, mais de 30% dos jovens brasileiros abandonam o ensino médio. Esse dado evidencia um desafio educacional urgente no país, tá? Então, usar um dado estatístico é aquela velha frase de que contra fatos não há argumentos, né? Quando eu trago um dado estatístico, eu estou mostrando um fato, algo que foi pesquisado e comprovado na sociedade. Então, existe melhor forma de destacar um problema do que essa, né? Então, é muito válido e muito importante também utilizar esse tipo de repertório, tá? Vai deixar a sua introdução muito rica. Vamos para o quinto tipo, que é a definição conceitual. Nesse caso aqui, você inicia com uma explicação de um conceito importante relacionado ao tema. Isso ajuda a esclarecer o que será abordado, né? O que é que você vai trazer no seu texto. Porém, no caso desse tipo aqui, eu vou abrir um grande parênteses para nós falarmos sobre isso. Por quê? Quando a gente vai olhar para a cartilha do participante, tá? Não é errado. É correto, é um tipo de introdução que pode ser utilizado, sim, a definição conceitual. Porém, quando eu utilizo uma definição conceitual, eu posso simplesmente explicar algo com as minhas palavras. Se eu faço isso, eu não estou necessariamente utilizando um repertório. Então, muitos corretores acabam descontando pontos dos candidatos quando eles utilizam apenas essa estratégia sem apresentar um repertório. Então, o ideal é que, se você quiser fazer uma definição conceitual, pode fazer essa definição conceitual, mas é importante que você traga algum outro repertório para que não fique nessa ideia de que você só encheu linguiça ali com as suas palavras porque você não sabia um repertório para relacionar, tá? Então, não é errado, mas quando a gente vai para as redações nota 1000, por exemplo, como nós vimos na aula passada, os exemplos da antecipação argumentativa, a gente vai ver que não existe uma redação nota 1000 que alcançou, né, a nota 1000, fazendo apenas esse tipo de introdução, fazendo apenas uma definição conceitual. Sempre vem atrelando a um repertório, tá? Seja uma citação, um dado estatístico, os outros tipos que nós vimos antes desse. Tá? Então, um exemplo aqui do que seria essa conceituação, nessa definição. Desigualdade social é a diferença de acesso a direitos básicos entre indivíduos. No Brasil, esse fenômeno ainda marca fortemente a realidade de milhões. Então, veja que quando eu faço essa definição, eu não precisei buscar uma fonte para isso, né? É aquela ideia. Qual foi a fonte? Vozes da minha cabeça, né? Você tirou daquilo que você já conhecia. Então, querendo ou não,
embora esteja correto, embora seja bem construído, isso causa uma limitação aí do seu repertório, né, do seu conhecimento de mundo que você poderia ter apresentado nesse parágrafo se você trouxesse algum dos outros tipos de introdução que nós vimos antes dessa, tá? Então, com essa aula de tipos de introdução, nós fechamos a primeira parte, que é o estudo da introdução, e seguiremos nas nossas próximas aulas analisando as outras partes do texto. Então, espero vocês e até a próxima aula.